Passar em som? Boa noite a todos. Vamos dar início aqui ao nosso debate, que é um evento do Festival É Tudo Verdade, desse ano, em conjunto com Elviras, Coletivo de Mulheres Críticas de Cinema, que vai debater a representatividade feminina no cinema, no documentário mais especificamente. E a gente está... Eu sou Neuza Barbosa, sou do Comitê de Seleção e também faço parte do coletivo. E esse ano esse debate entrou para a programação oficial das conversas do festival, porque essa é uma questão que interessa para todos nós. E a Flávia aqui do meu lado vai continuar. Oi, bom dia. Bom dia, Lu. Boa tarde, gente. Eu acho muito interessante o que a Neuza acabou de falar, porque a gente debate essa coisa da representatividade. E antes da gente começar, eu acho que o que está escrito, aliás, aqui no material da Tudo Verdade, resume muito bem isso, assim, que é a nossa mesa, Elviras, e eu queria, já chamo as duas diretoras convidadas, mas a questão é as diretoras e o documentário, né? A gente vai ter uma conversa sobre o papel das realizadoras de documentário e a sua influência no cenário, né, nacional, principalmente, mas também no mundial, e a relação com a crítica. Então, por que a gente está aqui e por que tem as realizadoras? Porque uma coisa não está separada da outra na nossa visão e não está mesmo, né? A gente não está aqui discutindo só as mulheres diretoras, realizadoras de documentário, mas também as críticas, né? Eu e Neuzinha aqui representando as críticas, mas tem várias outras aqui do coletivo, Mila, Ivonete, Isa, Samanta. Por quê? Porque a gente acredita que essa diversidade de olhares dos dois lados, tanto das diretoras quanto das críticas, contribui para o gênero como um todo, né? E para o cinema, para o audiovisual, para a sociedade, enfim, a gente realmente acredita nisso. Então, o nosso espírito aqui é de intersecção. A gente está conversando e as coisas estão sempre interligadas, não é nem um debate só sobre a crítica, que aliás já teve nessa semana lá no CineSesc, nem só sobre a realização. Todo mundo, todas juntas e misturadas. E só um detalhe que o Elviras é um coletivo que se formou em setembro do ano passado em Brasília, e desde então nós temos página no Facebook, vocês podem acessar também lá. E desde então, enfim, só tem crescido, né, o número de mulheres que têm se interessado em fazer parte do coletivo, que tinha muita gente que estava aí meio invisível, né? Então o coletivo tem sido uma forma de expressão, organização, aperfeiçoamento que a gente pretende fazer cada vez mais, e os festivais, como É Tudo Verdade, têm aberto espaço para essa discussão do Elviras, né? E as mulheres são cada vez mais também no cinema, no audiovisual, principalmente no documentário. Então, eu queria chamar a Elisa Gomes aqui. Elisa é produtora, documentarista. Ela é co-diretora também. O documentário Maria, não esqueça que eu venho dos Trópicos, que está na competição dos longas nacionais dessa edição do É Tudo Verdade. Vejam, porque é um filme lindo. Aliás, dialoga muito com o nosso assunto aqui. Depois a gente fala mais. E a Mariana Pamplona, que também é super documentarista. E elas vão se apresentar depois, mas a Mariana é a co-diretora, com o Flávio, que está aqui, Frederico, de um filme lindo que chama Em um Mundo Interior, que também está na competição de longas-metragens dessa edição. Vão assistir também, tem sessão amanhã e domingo, né? Amanhã e domingo, às 10 da noite. Então, Reserva Cultural domingo e amanhã no Cinearte. A gente tem esses dois microfones para nós? Tem mais microfones para perguntas também. Tá. A gente divide aqui. Tá. Eu não sou uma pessoa assim, a pessoa dos dados e números, né? Eu sou muito mais da... E falo loucamente. Mas a gente tem discutido muito todo esse nosso sentimento, essa situação que o Brasil está passando, o mundo, dessa nova primavera, eu diria assim, do feminismo, das mulheres, dos movimentos de afirmação, não só das mulheres, mas de todas as consideradas minorias. E a Débora Ivanov, que é uma das secretárias da Ancine, que é a Agência Nacional do Cinema, que regula o cinema, que tem vários dados, que eu até vou comentar alguns,
ela estava comentando outro dia, num outro evento que a gente participou, que é um evento das mulheres do audiovisual. Esse grupo também existe. E aí ele une também críticas, diretoras, produtoras, diretoras de fotografia, enfim, todo tipo de mulher ligado ao audiovisual. E estava sendo lançado um selo chamado Teste de Bechdel, um selo A, que passa nesse teste. Não sei se vocês já ouviram falar desse teste, mas ele é muito interessante porque ele é tão simples que grandes filmes não passam. E as 3 regras mais ou menos são assim, muito rapidamente. Tem que ter mais de uma mulher, né, no filme. Elas têm nome, elas conversam entre si, e é sobre um assunto que não seja homem. E se vocês começarem a fazer esse teste, tem muito filme que não passa. Filmes que eu amo, que vocês amam, que são incríveis. Enfim, era o lançamento desse teste. E a Débora disse, no lançamento do Mulheres do Audiovisual, a gente começou a falar, eu sinto isso, eu sinto que a mulher não tem representatividade, eu sinto que o mercado é difícil, eu penso. E aí ela disse que uma delas disse, e ela até comenta que ela lembra que foi a Marina Persson que falou, além da gente dizer o que a gente sente, o que a gente sabe, a gente precisa de números, para a gente mostrar friamente que o que a gente sente, o que a gente sabe, o que a gente vive é fato, é estatística. E eu gostei muito disso que ela falou, porque acontece o mesmo com as Elviras. Né? Por que as Elviras surgiram? Eu vou só resumir rapidamente. A Mila fez um belo trabalho aqui de levantamento de todos os nossos dados que nós ainda estamos fazendo, mas foi basicamente porque a gente cansou, né, digamos assim, de ouvir que não tem mulher crítica. Não tem mulher nessa mesa de debate porque não tem mulher crítica. Eu não lembro de nenhuma, né, de cinema. Não tem mulher nesse júri porque não tem mulher crítica. E aí, a Cecília Barroso, que também é uma das fundadoras, Samantha, que está aqui, tiveram a ideia de falar, não, tem sim, peraí que a gente vai levantar para vocês, que a gente vai levantar isso para vocês. Hoje em dia, 8 meses depois que a gente criou oficialmente, que a primeira reunião foi no Festival de Brasília do ano passado, tem 92 mulheres, né? E contando aí. Né? E como não tem? De várias regiões do Brasil, né? Que também é outra coisa, que é claro que tem uma concentração Rio-São Paulo grande, mas tem críticas em várias regiões, em todas as regiões do Brasil tem representantes. E que tem em todos os estados, a gente está mapeando, né? E a gente está levantando esses números também. Então, e assim como as mulheres do audiovisual também levantaram vários números, eu vou só citar alguns aqui, porque a Débora Ivanov, quando ela entrou como secretária da Ancine, como diretora, uma das diretoras, ela falou, é a oportunidade. Ela mesma fala, vamos levantar esses números. Então, para também ajudar nas políticas. E, finalmente, se conseguiu na Ancine que tenha paridade de gêneros nas comissões de avaliação. Isso é importantíssimo, gente. Parece que não, mas é uma questão de pluralidade de olhar. Né? Quem que está lendo os projetos, quem que está vendo os filmes. Né? E eu acho muito interessante, quando a gente diz isso, eu sei que todas concordamos aqui. Ninguém está falando de um olhar de mulherzinha, de filme de mulherzinha, filme de mulher. Aliás, detesto isso, nem sei o que é, né? Mas assim, apenas diversidade de olhares, que eu acho que é legal para todo mundo. Uma ditadura também, que só tem mulher, também é chato. Né? Então, o que a gente defende é a diversidade. E isso é muito importante. A Débora ficou muito feliz e todas nós também, que as comissões tenham essa paridade. E que cada vez a gente tenha mais. Aí eu só vou dar alguns números para a gente ir para as discussões, mas as Elviras, por exemplo, a gente tem uma faixa etária, a grande maioria é de 25 a 25, né, Mila? 20 a 25. De 20 a 25, de 25 a 25. Que isso mostra que tem muitas jovens críticas aí chegando, que estão aprendendo, que são apaixonadas e estão se assumindo críticas. Parece uma bobagem isso, né? Porque a gente depois tem, esses são 23%, de 20 a 25. 20% de 26 a 30 anos, 17% de 31 a 35, 16% de 36 a 40 e 10% de 41 a 45. Mas, incrivelmente, a maioria das que são remuneradas são as que têm mais de 10 anos de experiência. Né? Ou seja, as jovens críticas que estão chegando, apesar de elas serem mais, encontrarem um terreno mais aberto, que nós também estamos abrindo, para que elas falem, não, sou crítica assim, e cada uma de nós aqui tem uma experiência de dizer, sou diretora assim, né? Sou produtora assim, sou crítica assim,
ao mesmo tempo o mercado está mais difícil, né? Só as mais velhas têm remuneração, porque tem mais de 10 anos de experiência e tem mais tempo de carreira, né? E pegou uma outra fase. Já criou, vamos dizer, mecanismos, né, para se integrar no mercado de alguma maneira mais profissional, porque tem esse grande problema, né? A internet é um oceano livre, né, que todo mundo chega, faz seu blog, se expressa e tal. Isso é tudo muito bom, mas para até conseguir criar uma equação que realmente signifique a profissionalização com remuneração, é complicado. E aliás, a gente estava pensando isso hoje, que não só para as críticas mulheres, né? Até para os homens também. A questão do profissionalismo na crítica cultural, de maneira geral, ela é complicada mesmo, né? A gente está numa grande crise do jornalismo e da crítica também, infelizmente, né? Financeiro, eu diria. Mas, e aí, por isso, eu acho que isso é interessante. Das 92, as que a atividade é remunerada, são só 20%. 80% não é. E isso atinge os homens também, né? A gente não tem os dados dos homens críticos aqui, mas a gente sabe que atinge. Então, esses números, muito rapidamente, são mais para a gente se situar assim e fazer essa intersecção com as mulheres no cinema, né? Porque a Ancine também trouxe muitos dados que eu acho que são muito importantes. A Débora fez esse levantamento, eu até tenho uns números aqui. E o que acontece? Isso aqui eu tô falando sem dar dados, mas eles estão baseados em dados, o que eu estou dizendo. Quando os orçamentos dos filmes são mais altos, os que a gente chama de os blockbusters brasileiros e tal, tem mais homens na direção. Quando o orçamento cai, aí tem mais mulheres na direção. E isso inclui filmes mais alternativos, documentários, curtas-metragens. Então, isso diz também da questão na mão de quem a gente põe o dinheiro ainda, né? De produções, eu estou dizendo. E aí, a Ancine fez uma grande pesquisa, isso está online, viu, gente? Vocês podem pegar lá, baixar, ler, interpretar, criar outros dados, eu acho muito interessante. E aí eles pegaram um universo de filmes que a gente chama que tiraram o CPB. O que é CPB? É o Certificado de Produto Brasileiro. Claro que tem várias outras produções que não tiraram o CPB, que são alternativas e tal, essas não estão nesses números. Mas, olha só, de todos esses filmes lançados em 2016, 34% é de documentários. É a maioria. 29% é de ficção. E aí tem vídeo musical, variedades, animação, 7%, reality show é 1%. Mas a maioria é de documentários. Foram 889 em 2015 e 924 em 2016, 36% na verdade. Então, assim, a gente produz muito documentário, sim, a gente vê muito documentário, graças a Deus, né? Estamos aqui porque amamos o gênero. Aliás, dizer gênero para o documentário também é outra coisa que a gente pode um dia discutir, porque tem tantos tipos de documentário, né? E a gente deixar o documentário um gênero só para o documentário. Mas, enfim. E aí, a questão dos comparativos, né? E do percentual todo de filmes. Os percentuais de gêneros, em 2016, desses filmes que tiraram o CPB, foram dirigidos por mulheres só 17%. Por homens, 75%. E aí, misto, 8%. É muito pouco ainda. Assim, a meu ver, é muito pouco. Nós somos 50% da população. Não sei se vocês querem comentar, o microfone está aqui para vocês também. Mas, roteiro, 21%. Aí 50% homens, 12% mistos. Produção executiva cresce, 41% de mulheres. 46% homens e 13% mistos. Porque as mulheres sempre ficam nessas funções, né? Direção de arte, 58%. É uma função tradicional da mulher, né? As mulheres são boas, né, para dirigir, claro que são. Homens também. Né? Mas as mulheres organizam toda a casa aqui com a produção executiva. Direção de fotografia, gente, 8% mulheres. 88% homens. E 4% misto. É muito pouco, né? E isso está mudando, claro. Isso é muito bacana que esteja mudando. Aliás, as diretoras de fotografia têm feito muitas coisas nesse sentido, que é muito, muito bom. Então, são dados que eu acho que eles simbolizam muito
o próprio Brasil, né, o mercado. E a gente está discutindo isso porque isso interfere, sim, no conteúdo dos filmes, nas produções que são escolhidas, nas produções que a gente assiste, ou como os filmes chegam, os temas que a gente tem conhecimento, né, as histórias que chegam até a gente. Eu acho que é por isso que isso é importante. E o nosso olhar, por que a gente fez essa mesa aqui? Aí vamos ao cerne da questão. Que a gente estava lá no Rio, né, meninas, fazendo a reunião das Elviras, e a Elisa Capai, que é diretora de documentário, chegou pra gente e falou assim, eu tô aqui porque eu sinto falta, ela estava com um filme no festival, e o Jabuti Anta, que é um filme super interessante, e ela falou assim, meu filme tem uma diretora de fotografia, tem mulher na produção, tem eu como diretora, e eu não vejo as críticas vendo meu filme comentando. Eu quero que as mulheres vejam o filme. E o filme não é sobre uma temática feminina ou feminista. O filme é sobre uma temática muito mais ampla, que tem a ver com ecologia, com política, sociopolítica, enfim. E a gente falou, realmente, né? E é como se a gente não fala, o filme não existe, no sentido de ele não foi visto por nós, a gente não está vendo também o trabalho das mulheres. E a gente falou, realmente, a gente precisa olhar para o trabalho também das realizadoras. Acho que nós precisamos trabalhar juntos, assim, né? Queremos. Então é por isso que a gente tem trazido tudo isso, assim. E aí, eu posso dar mais dados ao longo aqui, nessa questão de gênero, de salas de exibição, porque realmente a gente ainda está em menor número. Eu só vou dar novamente aqui, ó, na direção, mulheres na direção de CPBs emitidos em 2016. Na animação são 38%, até alto, né? Documentário, são 221 títulos, 24%. E ficção, 17%. Ou seja, as mulheres estão mais no documentário e na animação, não na ficção também. É pouco, né, de 17 para 24, mas é menos. E isso na direção dos filmes, né? Além de ter aquele recorte todo dos filmes que eu disse, que é 17%, dentro disso é mais no documentário também e na animação. Então eu acho que... E a produção executiva, 38%. Né, no documentário. As mulheres também produzem mais documentário, 41% na ficção e 57% na animação. Ou seja, ainda estamos, novamente, roteiro de ficção, 19%, roteiro de documentário, 23%, roteiro de animação, 26%. E aí, direção de fotografia, 12%, aí tem documentário, 10% e 33% na animação. Então, os números do total, eles se exemplificam quando a gente faz esses recortes, né? Direção, roteiro, direção de fotografia. Então, no geral é isso, depois eu trago, eu quero comentar mais as mulheres que estão na edição desse ano do É Tudo Verdade. Mas eu vou passar para vocês, para a gente ter a visão delas também. Oi, boa tarde. Eu sou roteirista também, quer dizer, eu comecei como roteirista, sou sócia do Flávio Frederico, a gente tem uma produtora aqui em São Paulo que se chama Quinoscópio, e a gente produz ficção e documentário, né, documentários. E eu comecei como roteirista há muitos anos atrás, um filme que chama Boca, com o Daniel de Oliveira, Mila Guedes, não sei se alguns de vocês assistiram. E foi meu primeiro roteiro. Um dia eu cheguei na casa do Flávio, a gente ainda namorava, porque nós somos casados, além de sócios. E eu falei, puta, que interessante. Ele falou, um amigo me deu esse livro. Eu era formada em filosofia, sempre gostei muito de cinema. E aí eu li o livro, assim, falei, nossa, acho que daria um filme. Ele falou brincando comigo, assim, nossa, então faz você não quer fazer um argumento? Eu falei, vou fazer. Aí eu fiz o argumento ganhou um edital de desenvolvimento, enfim, aí começou a minha carreira de roteirista. E eu nunca mais parei. E eu fiquei meio impressionada com esse número de 19%, porque eu faço bastante ficção. Agora eu acabei de fazer uma série também, que é uma série de um serial killer que mata umas meninas, enfim, uma série para televisão de policial, assim. E eu fiquei impressionada que só 19% das mulheres são roteiristas, né, de ficção. Bem pouco, na verdade, né? Os dados são... Eu acho que é um certo ciclo vicioso também, né, que acontece, assim, que os amigos, não sei, parece que é uma roda viciosa, e que esse ciclo precisa ser quebrado, porque o olhar feminino, pelo menos o Flávio sempre me disse isso, assim, é muito diferente quando eu escrevo ficção,
do que um homem escrevendo um personagem feminino. Então ele fala, nossa, acho que só uma mulher poderia escrever essa personagem. Porque não é porque é melhor ou é pior, mas é porque a mulher tem um olhar diferente, outras dimensões que a gente sente do mundo, a gente sente coisas diferentes, e são recortes diferentes da realidade, né? Então, eu acho que seria muito interessante se as mulheres começassem a escrever mais roteiros também, seria muito rico, né? E, enfim, como documentarista também eu acho que a questão da escolha dos temas, eu fiz o Em Busca de Yara, que é sobre a minha tia, que é uma mulher, que foi uma mulher guerreira, né? E essa coisa da mulher, né? Não sei se um homem talvez fizesse o filme com esse olhar que eu fiz, né? Então é importante essa pluralidade de olhares. Acho que é isso. Bom, eu tenho um percurso bem diferente da Mariana. Eu venho de... Esse é meu primeiro longa que eu estou produzindo e co-dirigindo. Eu trabalhei em outras áreas e nos últimos 10 anos eu tenho desenvolvido um trabalho meu pessoal, mais de arte, de vídeo, e agora eu resolvi, há 10 anos, que foi um longo trabalho para fazer o Maria, desenvolver esse filme, né? Maria é um filho que demorou muito para sair. E a gente está muito contente, inclusive, de estar no festival, porque é uma celebração. A gente terminar um filme, deve demorar quase 10 anos para produzir um filme, conseguir dinheiro, é um trabalho minucioso, de muita paciência. E falando de mulher, sobre esses caras, por exemplo, a nossa equipe é uma equipe muito feminina, com 2 homens, o Kiko e o que estão aqui, o Kiko é o diretor, o diretor de fotografia, mas que eu acho muito importante, que foi muito legal, foi a troca. Porque o que eu acho rico nessa relação de homem e de mulher é a gente ter essa capacidade de se colocar dos 2 lados e conseguir trocar. Porque o que enriquece, eu acho que é a diferença, o que o outro pensa, o que você pensa, e não ficar isolado, né? E acho que isso é muito importante, a gente pensar sempre nisso e ter essa capacidade de sentar e conversar. E essas pesquisas acho que não me surpreendem, porque acho que isso acontece muito na sociedade brasileira. Os cargos de chefia são cargos masculinos, né? E as mulheres, elas são um suporte para esses chefes, vamos pensar assim. E eu acho que até porque talvez elas tenham muitas habilidades, elas sejam capazes de fazer muitas coisas ao mesmo tempo, né? Acho que também por isso que mulher tem muitas produtoras, né? Porque a produtora é a carregadora de piano de todos os pianos, né? Ela tem que resolver tudo, tem essa visão multitarefa. Exatamente. Né? Eu acho que isso é super interessante e acho que isso, aí a minha experiência, o fato de você conseguir fazer muitas coisas também é muito legal. Eu adoro poder botar a mão em várias coisas, de poder produzir, ao mesmo tempo estar junto na edição, conversar com o Kiko e com o Hugo, ter a troca com todos. A nossa equipe era muito legal, eram mulheres muito fortes todas, né? A Idela Creta, que é a montadora, a Eloá, que é a pesquisadora, a Ariane, que era a direção de produção. A própria Maria do filme, ela é uma amostra de uma mulher que quebrou barreiras e acho que foi muito legal para todos nós fazer esse filme, porque a gente foi nos surpreendendo, inclusive, com essa personagem, né, que é importante todo mundo conhecer numa época que era muito difícil você poder ousar. Hoje em dia é muito mais fácil. A gente pode até estar junto e conversando sobre isso, né, que antigamente não existia, né, não era possível as mulheres ou qualquer grupo se reunir, discutir e colocar as suas posições. E a gente vai passar já um trecho dos 2 filmes, para vocês verem também, e a gente vai conversar. E eu acho que isso que todas nós estamos dizendo aqui é óbvio, né? Mas a gente está discutindo sim o óbvio, que é a diversidade de olhares, que é a necessidade da gente trabalhar junto. E por que eu estou dizendo isso? Quando a gente fez o primeiro debate lá em Tiradentes, quando a gente fez o primeiro debate oficial, né, das Elviras em Tiradentes, assim, debutando, em janeiro agora. E aí tem sempre as perguntas, aliás, já a gente, por favor, façam perguntas pra gente. Aí
homem que estava na plateia, ele perguntou assim pra gente, e até hoje a gente não respondeu, não deu tempo, eu estou com essa resposta até hoje aqui na minha cabeça. Que ele disse assim pra gente: no que uma mulher, a crítica de uma mulher pode contribuir para a crítica no cinema? E aí eu fiquei pensando, puxa, mas, e aí eu não deu tempo de responder, porque teve que acabar o debate mesmo. Mas eu fiquei pensando, mas será que precisa responder o que a gente pode contribuir? Porque se a gente não puder contribuir em alguma coisa nova, não precisa nem existir. Porque já tem homens aí fazendo isso. Então, no que vocês podem trazer aí o plus a mais? Né? E eu responderia para ele naquela época, aliás, se vocês também querem responder, por favor, respondam aí. Né? Que a gente é nisso, é no diálogo, é na diversidade de olhares, é só apenas ter uma pessoa que gosta de cinema, que entende, que pode te dar uma outra visão. É uma pessoa. Acontece dela ser mulher, acontece de ser homem, de trans, enfim. Mas é a variedade, a diversidade. Eu quero ler homens e mulheres. Né? Porque a diferença está no que você é dentro da sociedade. Se você está inserido na sociedade dentro de uma outra perspectiva, né? Que uma das coisas que também a gente se preocupou no Elviras, a gente se preocupa, né? É de pensar na diversidade racial que tenha dentro desse universo de mulheres, né? Porque é claro que quem é negro vive a sociedade, vive situações no dia a dia que eu não vivo. E eu não tenho como ter um ponto de vista na primeira pessoa. Eu sei que acontece, eu posso ser crítico, mas é completamente diferente o aporte que vai trazer uma pessoa que é negra e que está vivendo aquilo. E como mulher a gente também está inserido em outro lugar e a gente é objeto, às vezes, de certas atitudes desrespeitosas e de descrédito, principalmente quando a gente tenta ocupar uma posição de poder. E a posição de crítico, querendo ou não, é uma posição de poder, até dentro de um jornal, né? O crítico de cinema é aquela pessoa. Então, muitas mulheres que tentam se colocar, e acho que a Flávia tem até mais experiência que eu, né, Flávia, em jornal, com 2 críticos homens, né? Você não pode querer aquele lugar, porque aquele lugar está ocupado pelo homem de plantão, né? Então, claro que o que a gente vai trazer é essa nossa diversidade de estar no mundo, né? E o resto a gente vê depois. Eu acho, posso falar uma coisa que, por exemplo, a mulher também crítica, ela viveu, tem amigas que viveram certas situações que um homem nunca viveu, situações de abuso. Nossa, tantas amigas minhas me relataram situações de abuso, ou em vias de fato, ou pequenas já, ou adolescentes. Tem uma grande amiga que foi sequestrada, enfim. Tem tantas histórias, e a gente às vezes olha um filme, vê um personagem feminino numa ficção de um outro jeito, assim como um masculino também. Porque a gente vê o homem também de um outro jeito, não só as mulheres. Então é um outro olhar, é um outro jeito de ver, de sentir o mundo, que é importante também. Às vezes quando você sai com um homem, cada um viu... Não é só porque é homem ou mulher, mas também tem uma coisa de às vezes cada um viu uma coisa mesmo, independentemente do jeito. Mas às vezes tem também coisas que são características de ser homem ou de ser mulher, que um vê mais uma coisa, e às vezes o homem viu coisas que eu não vi, que eu acho que é riquíssimo também. Não é uma coisa que a gente é melhor e não é nada disso. Tem as habilidades, né? Também, cada um, de repente, por causa da sensibilidade, tem um talento para alguma coisa. Mas eu gostaria de falar sobre também, porque eu acho que é engraçado porque esse mundo do audiovisual, ou mundo das artes, é para ser um mundo sem preconceito, né? Na verdade, teria um mundo mais aberto, onde isso não existe, né? Onde tem espaço para o homem, para a mulher, para qualquer um, do gênero, sem preconceito. E ainda a gente tem que brigar pelo espaço, para poder trabalhar. Né? Como é o caso de muitas mulheres do audiovisual, do roteiro, do documentário, da crítica, a gente cria o espaço, né? Que é o que a gente fez no caso da Silvia. A gente criou um espaço que está em intersecção, obviamente, com todos os profissionais, mas que a gente está lá discutindo nossos temas. E eu fico muito feliz assim que a gente tem essa mesa aqui, que tem as mulheres realizadoras, que a gente esteja debatendo e que tem um monte de homem aí ouvindo a gente. Porque a nossa ideia é inclusão. Óbvio, a gente quer ser incluído e quer incluir, né? Não é paredes aqui. Pelo contrário, derrubar paredes. Eu só queria comentar, fazer um recorte do É Tudo Verdade desse ano, porque tem umas coisas que eu observei e são muito interessantes. O É Tudo Verdade sempre foi muito aberto, né? A Neuza faz parte da comissão de seleção, tem um olhar também para isso.
mas sempre fui muito aberta ao trabalho das realizadoras. E eu estava até observando os números, no site tem lá o relatório dos vencedores de todos os anos. Até eu acho que foi quando fez 15 anos, que foi 2010, agora está fazendo 22, então acho que foi. Não tinha nenhum homem na retrospectiva, né, que todo ano tem um nome homenageado. E aí, acho que em 2013 ou 2014 foi Helena Sober. Então, para vocês verem que é o mundo também que é o que está nos dando, o que a gente pode usar, né? A Helena Solberg é uma integrante do Cinema Novo não assumida, né? Exato. Que uma das tarefas que é não assumida mesmo, porque anos 60 a gente foi libertário em muita coisa, mas o cinema brasileiro foi bem machistinha. Foi a partir dos anos 90 que as mulheres realmente tomaram uma fatia grande aí do audiovisual. Mas... inclusive, uma das tarefas de Elviras tem sido também a gente discutir porque você meio que reescreve história também. Ao redescobrir o trabalho da Helena Sober, falou, gente, ela foi precursora ali no Cinema Novo, ela estava lá, tem curtas dela, trabalhos que ela fez que fazem parte do Cinema Novo, mas isso não está, em geral, nos livros. É uma tarefa também do Elviras. E até recentemente a gente discutiu muito um documentário internacional que é A Mulher Criou Hollywood, que é sobre as pioneiras de Hollywood dos anos 20, que tinha mulher lá, roteirista, produtora, dona de estúdio e tal, e que elas foram apagadas da história, simplesmente sumiram. E é um documentário super legal que resgata a figura de várias pioneiras, né? Então, assim, não é apagar os outros, mas é colocar a fotografia delas também na galeria onde elas merecem estar. Exatamente. E aí, esse ano, olha só que edição bacana. Os números aqui do É Tudo Verdade desse ano. Na competição brasileira, tem 7 longas, 2 estão aqui, os 2, né? 5 tem mulheres na direção. Assim, ou co-dirigindo ou dirigindo, né? Que é Em Um Mundo Interior, que tem a Mariana e o Flávio, o Maria, que tem a Elisa e o Kiko na direção, e a Elisa na produção também. O Mexeu com Uma, Mexeu com Todas, que é da Sandra Werneck, que o nome é autoexplicativo, que, aliás... é uma santa com a camiseta. A santa lá. E o filme é super poderoso, super atual. Tem o Quem é Primavera das Neves, que é da Ana Luísa Azevedo com o Jorge Furtado, e o Tudo é Irrelevante, Hélio Jaguaribe, que é da Isabel Jaguaribe e do Ernesto Baldão. Então, 5 tem mulheres na direção. Eu acho que maravilha, né? E trabalhando junto, tá cheio de co-direção aí. Que bacana, sabe? Não há nenhum favorecimento, porque não tem nenhum com essa preocupação, tem que pôr mulher, não. Sempre a preocupação é a qualidade do filme. Ela que se impõe. Então é uma constatação que sempre a gente faz a posteriori, e a gente fica muito feliz que isso aconteça, porque assim, passou por vários crivos, várias discussões e tal, e falou, pô, que legal. É um trabalho que está se impondo pela qualidade mesmo. E aí, nos curtas, já é menos, né? São 9 curtas e 2 tem mulheres na direção, que é o Manuel, que é a Letícia Simões, e o Se Você Contar, que é da Roberta Fernandes. E aí, quando a gente vai para os internacionais, são 12 filmes, 2 tem mulheres na direção. Um é o Luz Obscura, né, da Suzana Souza Dias, que é portuguesa, que tá aqui, vem para cá, né, ou não? Boa pergunta. A Ananda pode falar para a gente. Eu achei que ela vinha, posso estar falando besteira. E o Comunhão, que é da Ana Zameca. E aí, nos curtas, dos 9, tem 3, né? O Polonesa, o Spielfeld e a Sibéria Não É Tão Gélida, adoro esse nome. Que é Polônia, Alemanha e Espanha. Já entre os latinos, essa é a primeira vez que tem competição latina. Né? Que isso é super interessante também, que o festival trouxe, é uma novidade. E dos 6 latinos que concorrem, 2 têm mulheres na direção. Né? Então, um é colombiano e o outro é chileno. Um é o Rito de Passagem e o outro é o Atentamente, né, da Camila. De toda forma, tem aí o filme de abertura do Rio é o da Lúcia Veríssimo, né, Eu, Meu Pai e os Cariocas, que também está sendo exibido aqui, que não está em competição, mas foi o de abertura, escolhido para ser o que abre, que é muito legal também. E a Lúcia está estreando como diretora, é uma atriz super, né, competente, conta a história conhecida e conta a história do pai dela, que foi do grupo dos Cariocas, que foi crucial para a música brasileira. E a gente tem também o primeiro filme, a primeira produção
de documentário do Netflix no Brasil, dirigido por 2 mulheres, que é o Laertes. Eu acho que está na mostra do estado das coisas, que não é competitiva, que é uma das que eu mais gosto também, que é super interessante. E é da Lígia Barbosa e da Ilane Brum. E fala do Laerte, da Laerte, né? E vai ser lançado e vai durante o festival e depois vai para o Netflix em maio. Acho representativo que essa seja a primeira produção de documentário do Netflix no Brasil. Acho muito bom que esteja, Não É Tudo Verdade, 2 mulheres na direção e o tema. Tudo é muito simbólico nesse filme. Bato palmas, assim, para essa escolha. Muito, muito bom. E a gente tem também uma produção russa, que está na Mostra da Rússia, né? E é um que é sobre os campos de trabalho. É de 88, né? Mas é um filme super... Marina Godovskaya, Isso, que é da a Marina diretora desse Godovskaya. filme, ela inclusive também já foi objeto de uma retrospectiva uns anos atrás. Ela esteve no Brasil, eu tive o enorme prazer de estar num debate com ela. É uma pessoa assim, super, super importante do cinema russo, uma documentarista assim, veterana, que tem um trabalho extraordinário mesmo. Eu estou só fazendo esse recorte aqui para a gente perceber como é que realmente as mulheres estão aí, as realizadoras estão aí, Não É Tudo Verdade, o maior festival do documentário no Brasil, importantíssimo para a América Latina. Classifica o curta premiado, ele ganha o direito de se inscrever para o Oscar, e ele é um festival muito importante para a gente. Eu ganhei uma menção honrosa em 2010 com um curta que eu dirigi, e é muito especial, é muito bom você mostrar seu curta ou seu longa, discutir, se validar, conversar com as pessoas. E quanto mais, olha quantas mulheres, eu só fui lendo e vendo, assim. Que bom, né? Que também está cheio de realizadores, homens, mulheres, fazendo parcerias, que seja sempre assim. Então, quando a gente levanta aqui essa mesa, é para a gente ficar mais de orelhinha em pé mesmo, prestando atenção nesse radar todo que nós temos, e a gente gostaria que ele se estendesse para mais gente, cada vez mais. Eu também dou aula de documentário, adoro, né? Adoro dar aula, falar, enfim. E toda a turma que chega pra gente tem, sei lá, 70% mulheres, 30 homens, 60 mulheres, 40 homens. As mulheres estão querendo filmar, estão querendo aprender a fazer documentário, e estão cheias de ideias, o pessoal já chega cheio de ideia. Assim, então, eu acho incrível, quando eu olho, eu conto assim, silenciosamente, quantas mulheres. Sempre ou é igual ou mais mulheres. Assim. Só para comentar uma coisa, aquele debate que a gente foi, aí, que a Débora Ivanov estava, tinha uma menina, que aliás é ex-aluna da Ivonete, lá em Pelotas. A culpa é sua, viu? Que fez cinema. E ela estava comentando assim que o problema, às vezes, da menina se tornar diretora é que o machismo começa lá na faculdade. Monta as equipes, aí sempre quem é o diretor é sempre o menino, e ela nunca deixam as meninas, não querem que ela seja as diretoras. Então ela disse que ela ficou o curso inteiro na produção, carregando piano, e só no finzinho que ela conseguiu lá bater o pé, brigar. Não, eu quero dirigir também, quero escrever roteiro, mas a briga tem que começar na faculdade, porque já começa aí os machinhos a sair da casca, né? Eu achei muito engraçado, porque ela era sua aluna, foi aluna da Ivonete. Vocês querem, vamos exibir um trecho? A gente vai exibir um trecho dos 2 filmes para conversar um pouco mais. Quem quer exibir primeiro? Pode ser o nosso. Pode? O Imundo Interior, e aí a gente conversa mais também sobre o filme, sobre os filmes e sobre o trabalho de vocês, que é imprescindível para os 2 filmes. O pessoal vai soltar lá na cabine. Para soltar, não sei se a gente está muito na frente de vocês, senão a gente sai daqui. Tá atrapalhando? Não, tem um trecho, dá para... Fecha aí.
a minha mãe falou, olha, preciso falar com você. Eu tô achando que seu filho é surdo. E assim, olha, presta atenção, você bate palma, ele não se assusta, ele não olha para as pessoas. Ele sempre buscou alguma coisa para chamar a atenção, para se comunicar. Às vezes era batendo com a cabeça em algum lugar. Ela entrou na escolinha e a professora tinha relatado que a Júlia era mais quieta que as outras crianças, não acompanhava o ritmo nas atividades. E foi feito um teste onde elas fecharam o diagnóstico de autismo. O autismo se define pela lógica da exclusão da criança em relação a seus semelhantes. O outro aspecto que está sempre comprometido é a comunicação. E o terceiro item, sempre comprometido, é o comportamento. É uma vida muito ligada à sensorialidade. O autismo não é uma doença. É um modo de estar no mundo, um modo de ser. Ele ia no supermercado, que é um mar de estímulos. As crianças vão e querem tudo. E o Matias não queria nada. Não queria nada. O Eric não gosta muito de ir no parque, passear com as cachorras. A gente tem que fazer uns acordos, assim, meio uma chantagem. Eu não gosto que faz chantagem comigo. Eu falava assim, mas e aí? Ele vai falar, ele vai pra escola, ele vai namorar, ele vai trabalhar, ele vai... Não sei. Hoje em dia, a legislação obriga que a criança vá para a escola. Você está formando cidadãos mais flexíveis, que respeitam a diversidade. Tem o vermelho. Rodrigo, se você queria que seu filho fosse autista, não. Ninguém quer. Quando você pensa no futuro dele, será que alguém vai cuidar dele com muito amor? Será que ele vai sofrer? É muito comum você ver crianças com as mãos para trás ou amarradas na cadeira. A contenção química e a contenção mecânica é o que resta. Olha o João fazendo. Eu vou dar uma caminhada. O presente da Júlia é algo que não me preocupa, porque eu tô aqui. Eu não vejo a Júlia sozinha. O futuro é algo que me deixa desesperada. Eu quero filmar. Pode filmar. Eu vou filmar. Filma. Daí você vê que não é o fim do mundo. E você começa a enxergar o autismo de uma outra forma, né? Vê até, assim, os lados bonitos, potencialidades. E vê que o filho sempre foi assim e a gente sempre amou ele, né? Da gênese dessa ideia? Bom, esse filme, eu sou roteirista, né? E normalmente no nosso dia a dia da produtora, o Flávio dirige e cuida de toda a parte administrativa e eu
faço mais a parte da criação. Então acho que é por isso eu como mulher tenho muita escolha, tenho que fazer, não tem outra, tem que criar e fazer, escrever roteiro. E eu sempre tive vontade de fazer um documentário sobre crianças que tivessem algum tipo de dificuldade, né? No princípio eu até pensei em síndrome de Down, mas aí eu achei que já era um tema bastante explorado. E a mulher do meu irmão, do Jonas Tati, que até fez a trilha do filme, essa trilha que está aí, isso é um promo, então ainda não está com a trilha dele. No filme vocês vão ver que tem a trilha original do Jonas Tati, que é meu irmão. E ele é casado com a Carol Tilce, que trabalha com crianças autistas e com crianças que têm vários tipos de transtornos mentais. E isso me abriu uma porta para começar uma pesquisa sobre o autismo. Eu comecei a ler livros, a Carol me indicou, ela é psicanalista, formada na USP e trabalha no Lugar de Vida, então ela me indicou vários livros e eu comecei a ler, e a partir desses livros o Flávio achou super boa, né, eu fui comentando e a gente foi se envolvendo com o tema do autismo. E principalmente porque o autismo, ele é um tema polêmico ainda, porque existem muitas linhas de tratamento, né, de autismo. O autismo não tem cura, ele também não tem uma causa definida, existem hipóteses, algumas que são mais prováveis, outras menos. Não tem cura e ele tem o espectro dele é muito amplo, então não existe um autista igual ao outro. Então é uma loucura, né, um tema super interessante de ser explorado. E aí a gente foi conhecendo especialistas, eu e o Flávio, conversando com as pessoas, e a gente foi chegando nas crianças a partir desses especialistas. A Júlia, por exemplo, veio do Lugar de Vida. Tem uma menina que é aquela do cavalo, que é a Isa, que eu estava na natação com a minha filha, e depois que o filme já tinha sido, né, Flávio, feito uma boa parte, eu conheci a Isa, porque ela foi levar a irmã na natação. E eu vi, e ela é uma figura que assusta um pouco no primeiro momento, que ela pulava muito e gritava, um vestiário pequeno. A Sofia, minha filha, ficou meio assustada. Falei, eu vou perguntar para a mãe dela, vou tomar coragem, vou lá perguntar. Cheguei e falei, sua filha é autista? Porque eu já mais ou menos conhecia um pouco do que se tratava. Ela falou assim, como que você sabe? Super feliz assim de eu reconhecer. Né? Eu achei que ela pudesse ficar brava, mas na verdade ela gostou, e a partir daí a gente desenvolveu uma relação, e a Isa entrou no filme, e o Flávio também foi comigo, a gente foi conhecendo as crianças, e se envolvendo muito com elas também, né? Por incrível que pareça, são crianças super envolventes, assim. No primeiro momento é muito difícil você, quando encontra uma criança assim com essas dificuldades de fala, de sociabilidade, é sofrido, você vê, né? O Betinho foi muito impressionante lá na Bahia, em Recife, que ele se batia tudo. A primeira vez que eu vi, eu falei, gente, eu não sei se eu vou conseguir, porque é muito doloroso, mas é engraçado, assim, curioso, porque você começa a conviver e aí fica uma coisa não é que é natural, mas você se acostuma. E aí você quer saber mais, quer saber a história dos pais, acompanha e vai para a escola com ele, e aquilo vira normal, assim, você começa a entender um pouco mais do que se trata, convivendo com eles e vendo. Por isso que o filme eu acho que é legal, porque ele permite ao espectador conviver um pouco com essas crianças, e convivendo você vai conhecendo, né? E conhecendo você vai meio que integrando ela também. Né? E aí cada uma, eles são super diferentes, isso é incrível. E afetivos, que dizem que autista é frio, nossa, de jeito nenhum, muito carinhosos, assim, muitos deles super carinhosos. A Júlia vinha me abraçar, o Flávio também, né? Se eles se relacionaram com a equipe. Então tem uma série de estigmas e tal que podem ser quebrados. Essa sociedade precisa, e a gente também, aprender a incluir essas pessoas que são diferentes, não só os autistas, né? Outros transtornos e tal. Vocês querem fazer perguntas? Espera que ela leva para você.
minha pergunta destina-se mais a Elisa e a Mariana, mas claro, Flávia e a Neuza sintam-se à vontade para responder. Sobre a segmentação, que seria um termo pejorativo, a interseccionalização do documentário, em diferença à ficção, e a ficção com tantos subgêneros bem explícitos e conhecidos, e o documentário não. Vocês acham que essa segmentação ou interseccionalização ajuda o documentário ou prejudica? E caso ajude, porque determina melhor, deveria-se haver categorias para documentário, cunho reflexivo, poético, etc. Eu não gosto de categorizar as coisas. Eu acho que o mundo hoje é o contrário, né? É a intersecção o tempo todo, você fala da realidade, ao mesmo tempo fala da ficção. Você vê hoje documentários que são uma mistura, né, de realidade e ficção. Então eu não faria isso. O que eu percebo que tem acontecido mais, em termos mais práticos, até como produtora, é que hoje você tem mais espaço para produzir documentário. Você tem editais que têm espaço para documentário, né? Aí eu acho que é importante, porque a ficção ainda é o grande produtor, né? É isso, mas eu deixaria, acho bonita a ideia de você poder transitar em várias categorias, em várias áreas, poder juntar. Eu acho que assim, o documentário no Brasil ainda precisa ser muito mais valorizado, porque existe uma tendência a achar que documentário é mais para televisão. Eu acho que deviam ter mais editais para documentário. Eu acho que públicos e eu acho que ainda falta um pouco de reconhecimento, assim, né? Aumentou, melhorou um pouco, mas eu acho que ainda o cobertor do documentário é curto, né? Então eu acho que ele precisa ainda ser mais valorizado nesse sentido, sabe? Porque existe uma coisa de política, documentário é mais para televisão, no cinema não dá público. E na verdade, o que a gente percebe é que, assim, por exemplo, com Em Busca de Ara, pode até não ser um público blockbuster, claro que não, é sempre um público mais segmentado, mas a carreira do documentário ela é infinita. Porque o seu filme ele passa numa primeira janela, numa segunda, ele viaja, ele vai para a televisão. O Em Busca de Ara, até hoje, assim, realmente eu recebo em média de umas 10 ou 15, o filme já é velho, entre solicitações de amizade do Facebook, gente comentando e gente pedindo. Então, assim, pode não ser imediatamente uma coisa uau, mas ele tem uma carreira longa, de muitas janelas, né? Isso que é legal também E acho que a produção documentária é muito boa hoje no Brasil, né? Acho que isso acho que é importante. Tem muita gente boa fazendo coisa muito boa. Vou só acrescentar uma coisa aqui. Sempre quando eu fiz mestrado, né, em documentários em Londres, eu lembro que o meu tutor da universidade, quando eu cheguei assim, ele falava assim, mais um brasileiro. Todo ano tem brasileiro nessa turma aqui. Não sei que tanto brasileiro gosta de filmar documentário, todo ano tem brasileiro, você não tem dois, que tinham duas, né? Que era eu e mais uma grande amiga minha. E aí ele falou, por que vocês gostam tanto de fazer documentário? Eu acho incrível isso, porque não vem tanto argentino, boliviano, né, mexicano e tal. E aí eu lembro que eu brinquei, era uma resposta boba, mas eu falei, olha, aqui no Brasil a realidade é tão surreal que a gente quer filmar. E eu ando estudando muito roteiro, e a minha professora de roteiro, ela falou assim essa semana, era alguma coisa assim, a surrealidade é privilégio da ficção, que no documentário as coisas têm que fazer sentido. Ou na ficção elas têm que fazer sentido, que a surrealidade é privilégio do documentário, é da realidade. Falei, nossa, é mesmo, no Brasil a gente é muito surreal. E eu estou brincando com isso, mas assim, a gente filma tanto e faz tanto filmes que a gente também tem muitos temas que não explorou ainda, né? Tanto porque talvez faltavam meios, ou faltavam editais, né? Faltavam meios de produção, agora tá essa revolução incrível aí. E acho até que a crise do jornalismo, que a gente falou aqui ligeiramente, né? Acho que a gente, não sei, não posso falar dos outros países, mas acho que a gente está vivendo uma crise medonha, assim, de não ver a realidade retratada pela mídia, né? A mídia dominante. Então acho que o documentário tem sido um respiro
fundamental para que a gente descubra aspectos da nossa realidade assim, que não estão chegando nos canais habituais. E aí, assim, em termos acadêmicos, entre aspas, eu mesmo aprendi e ensino categorizações dentro do documentário, mais por uma questão de ajudar a formatação. Tipo, reflexivo, expositivo, cinema direto, cinema verité, enfim, um misto de tudo isso. Mas é só para servir de guia, né? Assim como manuais de roteiro tem lá o guia e você depois subverte, faz o filme que você quiser. Claro que tem, mas como que a gente vai classificar? Hoje em dia, grandes documentários, pequenos, enfim, bons, tem tantas interferências ali de estilos, né, de voz, de diretores. Eu acho ótimo, tem o que você diz, a gente está na época da intersecção. Né? E essa liberdade é ótima, porque antes você só podia chamar documentário um negócio que era parecido com um jornalismo. Né? Hoje em dia você pode ter essas ficcionalizações, reencenar partes, enfim. Tem uma série de coisas que você tem liberdade de fazer que continuam sendo documentário. E aqui no Brasil a gente tem, assim, acho que o grande exercício para quem faz é se libertar da sombra do grande pai Eduardo Coutinho, que a gente tem um mestre aqui no país, né, que evidentemente que é um mestre reconhecido até pelo Festival de Amsterdã, ele foi reconhecido. E, pelo Oscar, né? Pelo Oscar até, enfim, a morte dele não passou batido. E isso foi bom e ruim, porque a gente teve uma série de imitações, né? De gente procurando ser Eduardo Coutinho. E acho que tem o depois, né? O dia seguinte, a gente vai incorporar essa herança maravilhosa dele, vendo os filmes dele sempre e seguindo adiante, né? Mas só uma coisa que eu queria falar sobre a televisão, assim, que tem um lado muito positivo, né? Essa lei de obrigatoriedade de produto brasileiro, também acho que isso fez com que os documentários também, porque tem muito mais espaço. Essa lei é maravilhosa pra gente. A gente não pode perder ela nunca, né? Porque incentiva a nossa produção, tanto de ficção quanto de documentário. Né? Só uma coisa que você perguntou do gênero também de ficção, dessas divisões, eu acho que também na ficção está acontecendo uma coisa que são gêneros mais híbridos. Então é um filme de suspense com drama familiar e com, sei lá, aventura. Os gêneros também estão mais misturados, não é só romance, só policial. É um filme de assalto, mas que tem os dramas. Eu agora escrevi um roteiro que é um filme de assalto, a linha narrativa principal é uma ficção, um filme de ação, de policial, só que tem toda uma parte que resgata a história dos personagens, tem o drama dos personagens. Esses gêneros híbridos, assim, acho que eles estão cada vez mais presentes no cinema, né? Eu acho documentário um termo tão bonito, mas acho triste quando a pessoa vira e fala assim, não porque eu assisti um filme, quer dizer, documentário. Sabe? A pessoa vai comprar o ingresso e ela fala, filme ou documentário? Exatamente. Como vocês disseram, documentário é algo muito importante. Eu não vou declinar o nome, mas teve uma coletiva do É Tudo Verdade, que o Amir Labak teve que ouvir de um jornalista aqui de São Paulo, de rádio. Portanto, a Flávia já sabe quem é. Sei quem. Documentário é cinema. A pergunta era, documentário é cinema? Perguntou para o diretor do festival isso. Diante disso, você responde o quê? Né? Obrigada, né? O próximo, né? Foi educadíssimo e respondeu que sim, claro. Não, só queria fazer uma parte. O cinema nasceu como documentário. O documentário é a essência do cinema. Né? É o primeiro filme feito da chegada do trem na estação. E que provocou uma comoção. Então, é a essência do cinema. É uma ideia da ignorância dessa pessoa, né? Olá, boa tarde a todas, é um prazer ouvi-las. A minha pergunta é sobre a questão anterior que estava sendo colocada da participação das mulheres. Eu colocaria tanto na produção quanto na crítica, né? Porque tem um outro abismo aí que a Neuza chegou a tocar no assunto, né? Que essas mulheres, elas são, até indago, elas são majoritariamente brancas, de classe média, e como fazer para mudar, para incluir mais mulheres negras também, e mais diversidade. É só isso, obrigado. A gente tem uma preocupação de que, porque isso acontece, a maior parte das críticas são mulheres brancas,
A gente constatou isso, né Mira? Pelo formulário, né? O que a gente tem uma preocupação que isso mude, que isso se torne mais igualitário, até porque que represente o país, né? Mais de 50% da população do Brasil é negra. Porque isso não está representado na crítica, ou como não está representado no Congresso, ou como não está representado em um monte de coisa. A gente tem que fazer, eu não tenho uma resposta pronta para você o que a gente pode fazer, mas a gente quer colocar essa discussão para que essas pessoas botem a cara e venham falar, venham se expressar, venham reivindicar esses planos. A cota da universidade. A cota da universidade foi uma resposta para isso no ambiente universitário. E representou, né, Ivonete? Fez uma diferença. Fez uma diferença. E na produção também, né? Os editais e temáticos. E a gente, no nosso caso, primeiro a gente quer reconhecer. Né? Segundo, puxar para nós. Terceiro, ajudar. Aliás, o nosso principal motivo aqui das Elviras também existirem é que a gente quer se ajudar. E ajudar todo mundo, né? Assim, no sentido de a gente está vendo que tem muitas Elviras, a gente chama assim, Elviras novas começando. A gente quer, assim, é uma vontade futura, que nós estamos muito no começo, mas fazer oficina de formação, discutir, conversar, e a gente faz uma coisa de verdade. Eu estou sendo muito poliana aqui, mas eu acredito mesmo. A gente super se ajuda, super se incentiva. Né? Quando uma faz uma matéria bacana, uma crítica legal, um recorte interessante, quem foi que fez essa semana foi a Suzy, um recorte super interessante das mulheres que estão no Festival de Cannes. Então vai lá, a gente coloca na página das Elviras no Facebook, tem uma página. Ou a gente lê, incentiva, dá opinião, uma que é um artigo, vocês sabem esse artigo traduzido para o inglês, para o espanhol? Alguém tem esse livro? Que é o que a gente precisa, assim, né? E não é, as mais velhas, como são incríveis ajudando as mais novas. Pelo contrário, as mais novas estão mostrando um monte de coisa. Tá todo mundo aí junto. Que é uma política nossa, né, interna, micro. Mas eu acho que ela é importante. O que mais a gente puder fazer por todas, né, e por quem está chegando, melhor, assim, para todo mundo, né? A gente quer a diversidade, quer as mulheres nas mesas, as Elviras, as jovens, né, que possam viver disso pode também. Fazer colocar isso em discussão, em debate, e tentar fazer com que essa questão aflore mesmo, né, para que as pessoas estejam mais representadas, né, essas pessoas que não estão. Eu acho que também precisa haver mais políticas públicas com relação a isso, né? As mulheres também precisam começar politicamente, entrar na PAS ou em outras instituições e participarem politicamente, porque também não adianta falar e não ter uma atitude política, porque no fundo só isso que vai mudar a realidade. Editais para mulheres, talvez, com... Existe já algum edital só para mulher? Carmen Santos. Aqui no Brasil? Carmen Santos. Acho que não. Existe? Carmen Santos. Ah, Carmen Santos. Uhum. Existe, por exemplo, o Prêmio Cabiria, né, que é um prêmio pequeno financeiramente, mas ele destaca, eu não sei falar com detalhes, mas roteiros escritos por mulheres e para personagens, né, protagonistas femininos. O prêmio principal para protagonistas feministas pode ser escrito por homens. O segundo prêmio que eles dão especificamente para roteiristas mulheres apenas. Por exemplo, tem no Encontro das Mulheres do Audiovisual, esse que a gente foi, teve uma apresentação do pessoal da Suécia, porque a Suécia é o país mais igualitário do mundo, né? O governo da Suécia se declara um governo feminista, e eles têm uma meta, não é cota, é meta, de que a produção de cinema lá, audiovisual, seja 50/50. 50/50. E a meta é essa, é valorizar a produção das mulheres, é fazer políticas, editais, porque isso é muito interessante, é muito inspirador. E a Ellen, que é quem criou o selo, esse selo de Bechdel que eu falei no começo, veio, né, conversar e falar da experiência, e ela falou, olha, mesmo na Suécia, onde é o país, todo mundo quer falar de igualdade, paridade de gênero e tal, falar da Suécia, mas mesmo na Suécia nós temos questões. E ela apresentou várias, e ela apresentou muitas iniciativas para que isso seja possível, né? Nossa, então, da orquestra sinfônica me chocou muito. Então. Eles puseram homens e mulheres, e quando puseram uma parede para cobrir, porque eles diziam que as mulheres, quando conduziam a orquestra sinfônica, ainda assim eles diziam, a mulher não sabe conduzir mesmo.
eles fizeram uma parede para cobrir quem conduzia. E deixavam mulheres e homens conduzirem. Como não conseguiam ver quem conduzia, as pessoas começaram a dizer, nossa, brilhante, incrível, tanto para os homens quanto para as mulheres. Tiravam a parede, as mulheres não sabem conduzir mesmo. Botavam a parede, brilhante, incrível, mas foi um homem, né, que conduziu. Tirava a parede, era uma mulher. Muito chocante, que mesmo com políticas de paridade cultural, se eles viam fisicamente a nossa herança cultural é tão viciante, que eles nomeando diziam, não, a mulher conduzia menos. Isso aconteceu num teste de texto, né? Que eles passaram, né? Deram textos escritos por mulheres e por homens para as pessoas, e quando elas sabiam que eram escritos por mulheres, diziam, ai, tá confuso, a mulher sabe se organizar, o pensamento não é... Aí dava o mesmo texto, dizendo que era um homem, não, muito bom, contundente, coerente, bem escrito. Né? Isso, mulheres e homens dizendo isso, não estou dizendo, ai, os homens acham isso, as mulheres também falavam. Então, isso sim dá um documentário, né? Essa nossa predisposição a achar as coisas, né? Vamos passar um trechinho do... Fala, Samantha. Eu acho que a Mariana tocou num tema importantíssimo, que é das políticas públicas, que eu acho que é por aí que é o caminho, porque, por exemplo, a gente está conversando aqui que cada vez mais a gente tem salas de aula de estudantes de cinema com maioria de mulheres, e onde é que está o gargalo que essas mulheres, por exemplo, não conseguem distribuir seus filmes, não conseguem fazer seus filmes? Quer dizer, na hora que a gente percebe que as curadorias dos editais são majoritariamente formadas por homens, será que isso não influencia? Então, assim... Eu acho que por aí é o caminho, na verdade, a gente começar a exigir mais a separação de 50%, de alguma coisa nesse sentido mesmo. Mais editais, como Carmen Santos, que surgiu em 2013 e ficou parado no Ancine, e agora foi prometido que vai novamente esse ano ter uma edição do Carmen Santos novamente, com edital que vai financiar filmes de mulheres. Porque, gente, querendo ou não, é uma arte muito cara o cinema. É de produção? Direção. De direção. Direção. Mas você sabe o valor, mais ou menos, que eles estão pensando? Não sei nada agora, porque vai também ser... Isso é importante. Importante, né? Porque geralmente, às vezes, a gente pensa na mulher que faz um filme de guerrilha, faz o primeiro filme, ótimo, excelente, e ele fica anos sem conseguir fazer o segundo filme, porque ela não consegue financiamento, investimento, passar em edital, e a gente percebe que, às vezes, são as mesmas pessoas que conseguem financiamento em edital. Então, será que também isso não deveria mudar? Né? Então, a gente tem que pensar um pouquinho... essas mudanças políticas mesmo. Deveria, tanto que eu comentei que a Débora Ivanov ficou super, né, conseguiram essa questão de paridade de gênero nas comissões de avaliação dos projetos que chegam na Ancine. Para mim, isso parece o mínimo, assim, o óbvio ululante. Até porque é dinheiro público, né? Não é meu dinheiro, é todo o nosso dinheiro aqui está financiando esses filmes. Mas essa é uma conquista, que boa, né, que foi feita. Para todo mundo, sinceramente, eu acho que para todo mundo é bom. Sim. Vamos passar um trechinho do marido? A gente vai sair daqui para ver um trechinho do marido. Sim, na embaixada, no sótão da embaixada, mas era muito difícil trabalhar como escultora em Washington naquela época. Então ela alugou estúdio em Nova York. This idea of the wife of a diplomat having the strength to say, I want to be a sculptor, I'm going to learn how to cast bronze with Jet Lipschitz, and I want a studio in New York,
how powerful do you have to be to say that? Because every other wife of every other ambassador makes tea and, you know, and is part of a life that's expected of you. You know, you're supposed to be acquiescent and quiet, and she was clearly a forceful personality. Eu escolhi esse trecho porque eu acho que tem a ver com o assunto de hoje, né? Por que a gente resolveu fazer Maria? Maria é uma escultora brasileira que teve muita fama lá fora e que acho que 99,9% de nós não sabe quem é a Maria. Essa mulher, só para vocês terem uma ideia, ela saiu do Brasil da década de 20, ela era casada, ela separou do marido, que era um historiador, um intelectual, o Otávio Tarquínio, muito conhecido no Rio de Janeiro. E por conta disso, ela perdeu a guarda da filha. A opção dela foi essa. Então, a opção dela era, ou ela entrava na regra do jogo, ou seja, se mantinha casada, continuava com a filha, ou ela optava por uma possibilidade de liberdade, de ir atrás da vontade, de um desejo dela. E ela fez isso. E ela brigou a vida inteira, ela foi à luta. É uma mulher que é um exemplo, eu acho, né, de quem batalhou pelo que quis. Assim. Teve muita gente falando mal dela durante o período. Depois ela casou com um embaixador brasileiro. Na verdade, ela não era casada oficialmente, porque não havia divórcio, desquite no Brasil. E ela tem uma vida muito interessante. Ela foi morar no Japão, ela morou na Bélgica, depois ela foi parar nos Estados Unidos no auge da guerra, onde ela teve um estúdio, que ela montou esse estúdio em Nova York. Ela ficou amiga nessa época da guerra, vários artistas europeus foram morar em Nova York. Então Nova York era um polo, assim, um centro do mundo das artes. E ela ficou amiga de vários, do Breton, que ela foi conhecida como uma escultura surrealista bastante importante. Participou da exposição de 47 do surrealismo em Paris. Ela tem obras no MoMA em Nova York, no Museu da Filadélfia, no Museu de São Francisco. No Brasil ela tem no MAN, no Rio de Janeiro, enfim. E ela depois, casada ainda, ela ficou casada com o Carlos Martins até o final da vida, ela manteve uma relação afetiva e artística, uma troca com o Marcel Duchamp durante muitos anos. E a gente mostra isso no filme, a gente mostra as cartas do Duchamp para ela, como era essa relação. Durante muitos anos, quando se falava da Maria, se tratava da Maria como a amante do Marcel Duchamp. E, na verdade, foi uma troca mesmo, era uma relação afetiva. Ela conseguiu manter um casamento, ela tinha uma relação com o marido, o Carlos, que era uma relação de amizade forte. Eles tinham um acordo lá, e que ela morava com ele, ela era uma embaixatriz, ela era embaixatriz
né, do Brasil em Nova York nesse período, ela morou 10 anos lá, e ao mesmo tempo ela tinha essa outra vida aqui em Nova York com esses artistas, com o Duchamp. E foi muito curioso quando a gente começou a fazer a pesquisa sobre a Maria, porque a última cena aqui que eu mostro é uma exposição que ela fez na Valentine Gallery em Nova York. E o crédito é Madame Carlos Martins. Ela não era Maria. Então, quando a gente procurava coisas, arquivos sobre a Maria, a gente tinha que procurar no nome dele muita coisa, porque no nome dela às vezes não existia nada. Somente fora do Brasil. Esse filme, por exemplo, a gente arrumou nos Estados Unidos. Então, a gente brincava que a Maria não era uma mulher indexada, né? Porque era uma mulher, né, que representa a mulher brasileira, a força, a energia. Ela brigou muito pelo espaço dela e acho que a vontade que a gente teve de resgatá-la é curioso porque, assim, a última vez que, na verdade, quando a gente começou a trabalhar a Maria, foi porque acho que ela começou a surgir, de repente. Em 98, o Paulo Reckenhoff fez uma bienal, uma grande bienal em São Paulo, e no último andar tinha o polo histórico, e tinha de um lado, eram as esculturas, grandes esculturas da Maria, porque ela tem esculturas grandiosas, e do outro lado era o Giacometti, conversando uma com a outra. E depois disso teve o livro da Graça Ramos, que fez um doutorado sobre ela em Barcelona, um livro super importante. A Kozak Naif fez um outro livro também sobre a Maria, com artigos de vários curadores, historiadores de arte. E parece que é um movimento. E aí tem uma biografia dela da Calado também, uma biografia que também é mais ou menos da época da Graça Ramos. E aí juntou com isso tudo a vontade da gente fazer esse documentário, como se assim, vamos resgatar essa Maria. Eu acho que é um movimento não só nosso, mas é curioso, né? Como parece que as pessoas estão querendo rever essa mulher que ficou esquecida, né? É uma pessoa muito importante para a arte brasileira. Ela foi importante para as bienais de São Paulo. Ela teve um papel de fazer contato fora, sabe? De trazer os artistas. E ninguém tem ideia de quem é essa mulher. Então, daí que veio a vontade de conversar. Tem várias coisas sobre ela. Assim, a obra dela é uma obra importante, é uma obra que é uma obra erótica, então é uma obra provocativa, né? E são vários assuntos dentro do mesmo filme. Essa que foi a nossa batalha, que a gente conseguiu agora terminar no final do ano, depois de... E a gente está há muito tempo, vamos ver. Espero que vocês vão lá assistir. As sessões são dia 28, sexta-feira, a próxima sexta-feira, às 9 da noite no Cinearte, e depois no sábado aqui no Centro Cultural São Paulo, às 2 da tarde, no dia 29. Tá bom? É no sábado. Alguém quer fazer alguma pergunta? Na verdade, era uma pergunta para o primeiro bloco, mas... retardada. É o seguinte, mas é claro, bom, primeiro, parabéns, eu acho maravilhoso esse tipo de trabalho de resgate, fundamental, fantástico, sem palavras, né? Mas a minha pergunta é sobre a questão desse recorte feminino, que acho que a Mariana colocou, mas claro, todo mundo colocou de uma forma ou de outra. Primeiro, eu queria dizer que eu adoro Boca, um dos meus filmes favoritos. Eu escrevi um artigo sobre ele, não saiu aqui no Brasil, tal, para um evento falando da questão do noir no cinema brasileiro. Adoro mesmo, gosto muito. que dirigiu, tá? Eu sei, você escreveu o roteiro, e a pergunta é um pouco por aí, vamos lá juntar com o recorte feminino. Quando eu era foquíssima, eu peguei uma matéria no Leia, na extinta revista Leia, acho que não sei se todo mundo conheceu, mas que era justamente sobre isso, o olhar feminino na literatura. E eu fui entrevistar a Hilda Hilst, o que ela achava disso. Eu tremendo, né, da Hilst e tal. E eu achei que ela ia dizer que não existia, mas para meu espanto ela disse que sim, porque é muito característico da geração dela, né? Imagina, a arte acima de tudo e tal. Mas o que era para a Hilda esse olhar feminino, esse recorte feminino? Onde é que ela via isso? Numa coisa meio piegas, sabe? Numa coisa meio romantiquinha, meio ingênua, que é um pouco a visão que se tem
da produção feminina, poesia feminina. Tem muita mulher, inclusive, que foge dessa história do recorte feminino, porque poeta feminina, com ar feminino, já quer dizer que não é lá aquelas coisas, que é meu diário, né? E na pesquisa do GEMA, que se baseou nos dados da Ancine, o grupo que trabalha com ações afirmativas, veio esse dado de que as roteiristas normalmente são convocadas justamente para dar esse toque feminino numa comédia romântica, num drama, nunca num filme criminal, policial, de suspense e tal. E você, então, né? Então, as roteiristas também são alvo. Claro, as diretoras, com certeza, essas então nem se fala. Mas, e aí eu queria te perguntar, eu sei que você trabalhou com... Não era seu marido, então, é isso? Pelo que eu entendi? Vocês já tinham uma história? Não, enfim. não, depois a gente casou. Durante, porque o Boca foi um longo processo. Um longo processo. Qual é a minha dúvida? Para chegar na minha dúvida, que eu tenho até hoje. Que existe um recorte feminino, eu não tenho a menor dúvida, masculino, uma sensibilidade diferentes. Mas na hora de botar no papel, isso inclusive em matéria, existe um padrão. E o Boca, no caso, é um sujeito que existiu. E embora o enfoque do filme não seja realista, do tipo, a história como ela foi, tudo bonitinho, né? De jeito nenhum, né? E isso é a maravilha do filme. É super ficcionado. É, super, super. Lindo, e lindo por isso, né? Mas, de qualquer maneira, existe o que se espera de um Boca, né? Quero saber como é que foi isso na construção. Você acha que esse filtro rola? Por exemplo, eu tenho uma sensibilidade feminina sobre a história do Boca, mas na hora de botar no roteiro, que vai para o cinema, será que vai mesmo isso aí? Como que era isso? Eu não sei, olha, eu vou te ser bem sincera. Todos os meus roteiros, com exceção de um que eu terminei agora, que é um pouco... Eu gosto de sangue, ação, tiro, é uma coisa meio louca, assim. Então eu não tenho nada dessa coisa perfumadinha e cheirosinha. Estou bem longe disso, né? O Boca foi bem difícil a coisa do... Primeiro que era meu primeiro roteiro, eu era inexperiente, assim. E tinha um livro, e essa coisa do livro é super difícil você se libertar do livro e ao mesmo tempo... Quando o Boca só começou a rolar como roteiro, a hora que eu resolvi desencanar do livro. Falar, nossa, eu vou fazer vou desencanar um pouco, vou pegar o que ele tem o que ficou pra mim de forte dessa história e vou ficcionar, porque senão não vai sair, vai ficar muito ruim. Não ficava bom tentar transpor o livro em ceninhas, em coisas, né? Ainda assim, fica fragmentado, porque o livro conta momentos, né, da vida do Hirohito. São causos e casos e causos e causos que ele viveu, né? Mas, de um modo geral, eu gosto de sangue. Eu escrevi essa série, que é a história de um fotógrafo de cinema que é serial killer, que ele mata umas mulheres e faz umas instalações na cidade de São Paulo com os cadáveres. Aí tem uma personagem feminina super forte, que é a Nanda Costa, ela é maravilhosa, ela faz uma investigadora que vai atrás desse cara. E é bem louco, porque ele mata mulheres, tem toda essa coisa dela ter sido uma menina, jovem, foi abusada por um namorado, então tem todo um resgate da vida dela. É do Cine TV Brasil, foi uma série que foi e a gente ganhou um edital e aí a gente produziu, o Flávio dirigiu a série. Eu escrevi o roteiro junto com o Murilo Pasta, né? E... Bom, enfim, aí eu não sei se eu respondi sua pergunta, eu me perdi um pouco. Você acha que não existe esse filme? Eu não tenho muito, assim, quando eu vou fazer... Eu não tenho muito, eu nunca pensei... dessa coisa feminina, assim, eu vou fazendo naturalmente. Eu gosto de fazer personagens femininas fortes, que tenham personalidade. Eu fico vendo, agora é difícil fazer uma personagem feminina assim, mulherzinha, dona, sabe, assim, até... Mas e o homem, quando você faz o personagem? O do Hirohito? Eu dei o exemplo dele, eu acho que deve ser Eu não sei, quando eu estou fazendo eu me ponho no lugar, assim, eu tento me colocar na situação. É engraçado, às vezes eu fico falando sozinha, meio estranho, mas eu fico tentando me colocar. Eu não tenho tanto essa dificuldade de escrever o homem e a mulher. É engraçado, eu não sinto essa eu fico mais preocupada com
com a história, com a linha narrativa, se ela está fluindo. E eu não tenho muito essa preocupação, assim, de ser homem, ser mulher, na verdade. Mas o que eu observo é que normalmente eu faço personagens femininas mais mulheres fortes, assim, mas não muito passivas, ou difícil fazer uma personagem assim. Eu queria só me intrometer e acrescentar que eu acho que justamente o olhar feminino, ele entra na hora de criar personagens femininas que não são mulherzinhas. Entende? De criar mulheres realistas, não necessariamente reais, né? Mas verossímeis. Porque ser mulher é estar mulher no mundo, né? Estar e ser. E existem mulheres de todos os tipos. Essa questão, né? O toque feminino. Olha a Maria Martins. E ela fazia uma arte absolutamente com o feminino forte ali. Eu adoro as esculturas dela, porque é uma coisa que entra mesmo, né? Quem não conhece o trabalho dela, veja o filme e vá mais atrás, porque é muito sensorial, assim. Particularmente a mim estimula muito, assim, tenho vontade de abraçar as esculturas. E ao mesmo tempo algumas são muito agressivas, né? Agressivo. Vamos pensar assim, eu acho até que essas mulheres, para elas vencerem, elas ocuparem o espaço delas, elas têm que, né, ter um lado guerreiros, né? E aí eu acho assim, eu escrevi um roteiro de uma ficção em janeiro, eu nunca tinha escrito um longa de ficção, e foi um homem que me pediu, um diretor, para escrever com ele. E aí, porque uma das protagonistas é uma mulher, e ele queria exatamente um olhar, não assim, o feminino, ela é fofinha. Não, é o que é real, real não, mas o que é o feminino ali naquela história, sem ser aquele olhar de, ela tá ali de coadjuvante, ou, ela tá ali, né, no teste de Bechdel, né? Ela não fala, ela está ali a musa deles, ela é a musa, né? Como os personagens femininos são escritos, né? Eles estão no cinema, mas como eles estão? E ao mesmo tempo, porque eu também escrevi os masculinos, e aí, às vezes ele falava, não, eu acho que esse homem tem essa questão aqui e tal, ele trazia o masculino dele, e eu também pensava. Então eu acho que é interessante esse diálogo. E não é assim, eu jamais vou escrever uma musa que está lá, numa história assim, em que a ação dela, cada ação não leva para frente a ação do filme. Porque eu não estou assim na vida, né? Então, acho que é meio isso, assim, eu estou falando pela minha experiência, não sei se vocês concordam, mas acho que não do cor-de-rosa. E acho que aí que entra também mais uma resposta para aquele cara, assim, que as mulheres críticas prestam muita atenção. Você vê, eu adoro filme de ação, ficção científica e tal, mas as personagens femininas são absurdas, né? Então aquilo começa a incomodar demais. Fala assim, tá bom, ela é musa, mas não precisa exagerar, né? Não precisa ser tão idiota essa musa, né? E isso incomoda mais a gente, evidentemente, porque a gente não se vê retratada, né? Tem muito. E as comédias românticas brasileiras, meu Deus do céu, inclusive as dirigidas por mulheres e roteirizadas por mulheres, né? Isso, e acho que entra a contribuição da gente falar, escuta, dá para começar a prestar mais atenção nisso, isso não está milhões de espectadores, né? Então o pessoal, tá vendo? Isso aí o povo quer isso. Bem assim, né? Porque não é todo mundo que gosta. Que ele é meio feminino e meio masculino. Então, eu acho que essa discussão do trance começou no Brasil já faz um tempo, tem vários documentários, o próprio Laerte levanta essa questão. É uma coisa também nova, assim, né? Que também põe em xeque o machismo, né? E o que é homem, o que é mulher. Essas barreiras também, elas estão um pouco sendo bem quebradas, né? Assim, esses preconceitos, né? Eu queria saber da Elise e da Mariana em relação ao set de filmagem, que é um lugar que pode ser bem complicado, né? Como vocês administram, como vocês se impõem num set, já que existe uma certa tendência a que os rapazes que estão no set perceberem alguma brecha ali e tentarem tomar o controle. Eu vejo isso muito na universidade, né? Que é ali que começam os problemas. Então, como é que vocês se impõem mesmo, né? Porque esse é uma questão, pode ser até da natureza masculina, ou, como diria o José Maier, uma questão geracional, né? Só que não. Então, como é que você se impõe mesmo? É no grito? Porque se é o homem que grita,
se é a mulher que grita, ela é histérica. Se é o homem que grita, ele é apenas autoritário. Como é que são vocês no set? Bom, eu acho que primeiro a gente escolhe as pessoas com quem a gente trabalha, né? E acho que é uma troca, eu não acho que não tive problema nenhum, somente com o Kiko e com o Hugo, com a gente troquei, a gente entrevistou um monte de gente, a gente viajou junto, a gente teve uma semana de estúdio, e acho que a gente sentava antes e conversava e trocava, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Estresse sempre dá em qualquer lugar, entendeu? Mas todos os que davam a gente resolvia, não era nada falar para você, vou me impor. Acho que isso não aconteceu. Em relação realmente, eu acho que a equipe da gente era uma equipe pequena e foi muito bom ser uma equipe pequena, porque a gente tinha mesmo que sentar e conversar e trocar figurinhas e resolver o que a gente ia fazer e se organizar. Não tinha gente para fazer, sabe, de tudo. A gente lavava, passava, todo mundo ocupava todas as áreas. O Kiko e o Hugo também trabalharam um pouco na produção, sabe? Foi uma troca mesmo. Eu não acho que teve um momento assim de imposição. Eu acho que a gente escolhe com quem a gente trabalha também. Acho que é importante a gente saber, sabe? Ter essa sensibilidade. Eu também, assim, eu e o Flávio, a gente se divide muito e dá muito certo trabalhando, né? A gente briga até mais em casa do que no trabalho, bem mais. Porque ele é super respeitoso comigo e ele, claro, tem uma experiência muito maior. Isso não é como diretor do que eu tenho muito mais experiência como roteirista. Então existe um mútuo respeito, né? E claro que é assim, a coisa de enquadramento e tal, ele sempre é super respeitoso, ele claro que conhece muito mais do que eu, mas a gente decide junto, ele me chama, assim como eu conduzo quase que todas as entrevistas, eu que pauto e coloco coisas durante a filmagem que eu acho que são importantes filmar, que eu estou vendo, e ele super respeita, então é uma relação de muito respeito, na verdade. Eu acho que é isso que você falou, cada um tem um papel, de repente você vai assumindo durante a filmagem, né? Então, no caso, o Kiko tocava mais as entrevistas, eu fazia muito a segunda câmera, o Hugo fazia, né? E assim a gente ia se dividindo. Posso só fazer um adendo à pergunta da Ivonete? Um pouco ainda sobre isso, quando se tocou desde a parte acadêmica, isso já vai introjetando no comportamento social de gênero dos alunos, e geralmente o aluno homem tende a tomar a dianteira, e a mulher não é que ela não queira tomar a dianteira, às vezes ela nem sabe que quer tomar a dianteira. Isso ocorreu comigo quando eu levei alunos de uma turma para poder fazer o debate com a Helena Inês, e a Helena Inês tomou assim de assalto uma inspiração tão grande, principalmente as mulheres que estavam ali presentes, que elas saíram da aula e disseram: a gente pode falar com a Helena? Claro, vamos lá. Helena, então, elas querem te conhecer. E a Helena até hoje conta essa história porque inspirou muito ela. Elas chegaram para ela e disseram: nossa, eu não sabia que eu queria dirigir até ouvir você falar. Então existe um pouco, e aí que vai vir a minha pergunta, dessa questão do nominativo. Não se sabia que podia ter esse lugar de fala, esse espaço, esse nome, até ser nomeado. Então, as estatísticas dizem que quanto mais mulheres num set de filmagem, mais as mulheres se sentem confortáveis a fazer o seu trabalho e mais elas chamam outras mulheres. Quanto mais se nomeia esse lugar, e aí eu não digo só o set, mas as funções, o cargo. Frente ao documentário, inclusive, que é o que está em pauta, vocês sentem que essa presença nomeada auxilia a equipe de vocês, aumenta estatisticamente as mulheres na equipe de vocês, e se isso ajuda na parte documental, já que até foi falado sobre conduzir os depoimentos, etc., e há alguns depoimentos, há alguns assuntos, algumas pesquisas que realmente precisam de um outro olhar, um olhar que não seja hegemônico, e se essa presença nomeada contribui a atravessar esse olhar na pesquisa, nos depoimentos, etc. Eu acho que sim, assim, o fato de terem mulheres no set, né? Sim, no caso do Mundo Interior tinha a Gabi Cunha, que é uma técnica de som, e normalmente eu gosto muito de sets com mulheres, assim, eu me sinto, é verdade isso, eu me sinto bem quando tem mulheres. Eu não sei porque eu tive sorte, assim, todos os sets
quase todos os sets que eu trabalhei sempre tinham bastante mulheres, e é muito bom. E as mulheres, é engraçado, elas se unem um pouco durante, principalmente essas... E alguns diretores são realmente mais machistas, mais autoritários, e as coisas, você sabe que durante a filmagem vão se estressando, principalmente por uma ficção, e existe sim uma união. Eu lembro que teve um filme, eu não vou falar qual era, que tinha uma fotógrafa que estava muito magoada com o diretor, que era super machista, e meio que humilhava ela durante as filmagens. E ela vinha chorar, ela chorava durante os intervalos. E as mulheres meio que acolhiam ela e conversavam e apoiavam. Acho que existe um apoio, sim, feminino, principalmente contra... existe machismo no set, sim, isso é uma verdade. O machismo ainda existe no set, em todos os lugares, né? Enquanto o machismo existir, vai ter que ter esse combate mesmo das mulheres se colocando, se mostrando a sua força, porque ele não acaba nunca, né, parece? Eu acho que pode falar mais da produção e da pesquisa, né? Porque o nosso set, na verdade, era muito pequeno, no caso do Maria, então não... a equipe da gente era muito feminina. A Iluá, que fazia pesquisa, a Ide, bom, enfim. E acho que isso foi bastante interessante, principalmente fazendo um filme sobre uma mulher, né? Acho que o olhar na pesquisa, o que você vai procurar, essa mulher não indexada que a gente estava atrás, né? Tudo isso eu acho que pesa, e acho que é importante. A gente dava um suporte ali, sabe? A gente tinha uma troca entre nós. E acho que, eu já falei isso, repito, que eu acho que a troca com os homens também foi bastante importante. Acho que isso quando eu falo que a gente escolhe com quem a gente trabalha, eu acho que são homens que respeitam e que entendem a mulher, né? São respeitosos, têm uma troca de igual para igual. Então, e é muito bom ter essa equipe feminina também, que teve esse olhar para conversar. Olá, boa noite já. Primeiro, eu gostaria de parabenizar mais uma iniciativa como essa, que é super importante para a gente fortalecer realmente o papel da mulher nesse mundo audiovisual. Eu sou de Santos, moro em Santos, e, na verdade, peguei o microfone aqui para divulgar uma coisa que está acontecendo lá, que eu acho que é muito legal, assim como a iniciativa do Elviras. Lá em Santos está acontecendo uma coisa muito bacana com as meninas bem novas, né? Eu dou aula na faculdade de cinema lá, e há 2 anos... o pessoal do movimento foi chamado, e aí eu falo, o pessoal do movimento é todo mundo, tem uma galera grande em Santos, principalmente em coletivo, trabalhando, para fazer uma mostra em homenagem ao centenário da Ivani Ribeiro, em São Vicente. E aí, na seleção dos filmes, foi uma grande coincidência, porque foram 6 filmes selecionados e 6 filmes eram dirigidos por meninas, né? Por meninas mesmo, elas tinham acabado, ou estavam na faculdade ou eram recém-formadas. E isso deu origem a uma coisa muito bacana, um movimento delas, que é muito legal, chamado Mostra das Minas. Tem uma página do Facebook também, não sei se vocês já ouviram falar. Começou lá, e a Yasmin Alvarez, que é uma menina genial também, diretora, uma grande animadora também. Na verdade, começou isso, e hoje a gente abriu inscrição, aí todas as mulheres da cidade ligadas ao audiovisual acabaram entrando nessa história, mas a força realmente é delas, desse começo, dessa galera nova. E hoje existe o Mostra das Minas, então tem inscrição para todo mês, na verdade, uma mostra com filmes de curta-metragem dirigido por mulheres, e com um espaço num cinema lá em Santos, que é na praia, no Cinearte Posto 4, que é um cinema que tem 25 anos, ligado só ao circuito de arte, é um sobrevivente, mantido pela prefeitura, né, num dos raros momentos assim, e é muito bacana. Então acho que era legal para divulgar para todo mundo, né, assim, que é uma iniciativa que está funcionando e de uma galera muito nova. Elas têm 23, 24, 25 anos e estão pensando o cinema de uma outra maneira, então acho que isso é legal para a gente divulgar, né? A gente que está com mais tempo na estrada aí, assim, é um orgulho. E para Santos a gente vê, na verdade, na faculdade, realmente a mesma coisa, né? um certo protagonismo masculino,
mas as meninas estão tomando muito pé e o Mostra das Minas está sendo um norte para elas. Isso é muito bacana, então só queria usar para divulgar aqui o espaço. E parabéns, obrigada. Bom, espero que eu consiga elaborar a questão aqui que eu estou pensando e tal, mas a Mariana especialmente foi falar uma hora do doc, e ela disse assim, eu sempre tive vontade de fazer um documentário com crianças que tivessem alguma dificuldade. E aí eu fico pensando, vem primeiro a ideia, quero fazer um documentário e aí que tema vai se encaixar, ou isso me toca e então vou fazer um documentário, então eu queria saber o que vem primeiro. E acho que um pouco mais no princípio disso, e aí vale para a Elisa também, por que o documentário? Né? Que vocês fazem outras coisas e produzem outras coisas, mas o que tem no documentário que faz com que essa seja a escolha de dizer algo, enfim, é isso. Eu acho que depende. Por exemplo, o Em Busca de Ara, como que nasceu, eu e o Flávio, a gente estava no enterro dos restos mortais da Yara, da minha tia, foi um enterro fechado no cemitério israelita. Depois que a exumação foi feita, eles enterraram novamente aqueles restos. E aí a gente resolveu filmar aquilo. Mas assim, sem a ideia, a gente ainda não tinha muito claro. A gente falou, vamos filmar, talvez. E aí quando a gente assistiu aquele material, era uma coisa muito forte. E aí isso impulsionou a gente a fazer o filme, né? Então foi um fato que na verdade deu vontade de fazer. No caso do Mundo Interior, foi essa vontade de fazer alguma coisa com crianças. Primeiro foi uma ideia meio abstrata, e aí eu fui atrás de, no meu caso, no dela, eu não sei. Acho que varia um pouco, depende. Então, o Maria foi um processo longo. Eu falei, né, que teve todos esses movimentos dela começar a aparecer e, na verdade, surgiu um pouco, tem um neto dela que estava querendo fazer uma ficção. E eu falei para ele, o Felipe, para você fazer uma ficção, você tem que primeiro saber quem é essa avó, fazer um livro, alguma coisa, e a partir daí que a gente resolveu fazer documentário. Eu, sinceramente, eu não sei fazer ficção, eu não é o meu... E no caso do Maria especialmente, a família não queria fazer nenhuma ficção. A filha da Maria, a Nora, ela queria que fosse feito um documentário. Até porque ela achava que dava margem a mal-entendidos, essa questão da relação dela com o Duchamp, enfim. E foi um processo longo esse, porque você vai amadurecendo a ideia, até você engatar. Pra você ter uma ideia, as 2 primeiras entrevistas que a gente fez, que a gente resolveu filmar, porque as pessoas estão ficando mais velhas, foram em 2008. Elas estão aí no filme. E a filmagem mesmo a gente começou a fazer em 2014. Então, é um tempo de elaboração, de você ir entendendo se é isso mesmo que você quer, onde é que você vai pegar, onde você vai entrevistar. E no meu caso, sobre a ficção e o documentário, eu não saberia fazer uma ficção. Hoje não é o meu querer. Assim, eu sou uma pessoa de documentário mesmo. Eu gosto de trabalhar essa realidade, da pesquisa,